Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Lucas e você está num canal relacionado à programação, automação e tecnologia. No vídeo de hoje vou falar um pouco a respeito da história da Deep Web e um pouco do seu funcionamento, como que a Deep Web funciona. Sejam muito bem-vindos e bora pro vídeo. Web significa teia ou rede. É muito comum a gente ver a sigla www, que significa World Wide Web, que pode ser interpretada como uma teia ou a rede que conecta todos os computadores do mundo inteiro, a World Wide Web, www. Já o termo Deep significa profundo do inglês, mas a principal interpretação que a gente tem desse termo é que ele representa anonimato. Então o termo Deep Web pode ser interpretado como uma rede, uma teia que conecta todos os computadores do mundo de forma anônima. Esse é um dos significados do termo Deep Web. Bom, e antes de eu começar a explicar como que você se torna anônimo na Deep Web, eu vou primeiramente falar a diferença entre anonimato e privacidade. São dois termos muito importantes na área de segurança da informação e significam coisas diferentes, é muito importante entender a diferença. Privacidade é quando as pessoas sabem quem você é, mas não sabem o que você faz. Já o anonimato é o contrário. As pessoas sabem o que você faz, mas não sabem quem você é. Um exemplo clássico de privacidade é você estar no seu quarto com a porta fechada. As outras pessoas sabem que você está no seu quarto, porém não tem como dizer efetivamente o que você faz. Agora, um exemplo clássico de anonimato é uma denúncia anônima. Você reporta, você denuncia um certo acontecimento, as outras pessoas sabem o que você fez, mas não sabem quem você é, porque é uma denúncia anônima. Esse é um exemplo clássico das duas coisas, privacidade e anonimato. E a Deep Web fornece anonimato, então é possível outras pessoas verem o que você faz na Deep Web, porém não é possível saber quem você é. Ou teoricamente não seria possível, né? Porque existem algumas formas, mas enfim. Então como que a Deep Web fornece anonimato? Através da camuflagem do endereço de IP. O endereço de IP é o endereço do protocolo de internet, com ele você consegue saber a localização de um dispositivo conectado a uma rede qualquer. Então quando você navega, por exemplo, no Google, qualquer site que você entra, você tem o mesmo endereço de IP, que é o IP do seu computador, do seu celular, do aparelho que você está utilizando para acessar o site. E com esse endereço é possível sim, se você cometer alguma coisa, por exemplo, ilegal naquele site, chegar até você, porque esse endereço de IP diz a sua localização. E não tem nada de errado com isso. E outra coisa, não tem como você invadir um computador só com o endereço de IP. Isso é um mito. Agora você pode estar se perguntando, tá, mas e a guia anônima do Google e de todos os navegadores? Então, essa guia anônima não é anônima. Tanto é que em alguns outros navegadores não chama assim. O nome não é guia anônima. No Google é esse nome. Por que essa guia não é anônima? Porque o endereço de IP continua aberto. Então sim, ainda mesmo um usuário navegando na guia anônima é possível rastrear a localização desse aparelho através do endereço de IP. A única função desta guia, ela limpa o histórico de navegação após o usuário fechar. Então, quando você abre de novo o seu navegador, tudo que você executou na guia anônima não vai estar no seu histórico. Porém, ela não é anônima justamente pelo fato de que o endereço de IP continua aberto, então é possível rastrear o computador. Não existe anonimato na Surface Web, que é o Google e a internet que todo mundo, que a maioria das pessoas navega. Existem algumas formas de você estar camuflando seu IP com VPNs e outros dispositivos, porém, em tese, não tem como você ser anônimo na Surface. Bom, agora começa a ficar muito interessante. Alguns anos atrás, ali pela década de 1990,
a Agência Naval dos Estados Unidos, ela queria construir uma rede de comunicação interna entre os serviços secretos dos Estados Unidos, como FBI e CIA. Justamente porque dentro dessa área forense, principalmente, tem muito essa coisa de espionagem, e isso acontece muito pelo rastreamento do endereço de IP. Então foi cogitada a ideia de se criar esta rede que facilitasse a comunicação interna entre esses serviços secretos dos Estados Unidos, que foi criado pela Agência Naval. E essa rede se chamava Tor. E uma de suas principais características era a camuflagem do endereço de IP. Bom, com o passar do tempo, essa rede, que é o Tor, ela foi começando a aparecer em vários eventos, em várias amostras, que eu vou deixar algumas referências aqui na descrição. E começou a ficar mais popular e mais pessoas começaram a ficar sabendo dessa rede, que inicialmente era utilizada pelos serviços secretos dos Estados Unidos. E essa ideia do Tor, justamente pelo fato dele camuflar endereço de IP, se tornou muito interessante para usuários de países onde o regime proíbe o acesso à internet. Com o Tor, seria possível acessar a internet. Então o Tor foi ganhando muita popularidade nesses países, porque essas pessoas acessavam a internet de forma anônima. Ninguém sabia que elas estavam acessando. E com o passar do tempo, o Tor acabou se tornando uma rede pública que qualquer uma pessoa pode baixar. O navegador Tor está disponível na internet. Eu vou deixar referências da história do Tor aqui na descrição do vídeo. Só que, óbvio que ao mesmo tempo que o Tor ele veio para ajudar a comunicação de lugares onde não tinha esse acesso, como países onde a internet não é permitida, e a comunicação entre os serviços secretos ali dos Estados Unidos. Quando o Tor se tornou público, qualquer pessoa podia acessar, e ninguém sabia quem eram essas pessoas. Então o Tor ali se tornou um lugar muito propício para atividades ilegais. Como que o Tor funciona? Como que ele camufla os IPs dos usuários? Bom, isso vem de um princípio básico do roteamento do Tor, que é o roteamento por camadas, ou roteamento cebola, que é normalmente falado. Dá para imaginar as camadas de uma cebola. O Tor ele possui vários servidores voluntários ao redor do mundo, e esses servidores eles são responsáveis por trafegar os dados dos usuários. Tudo de forma criptografada, e esses dados eles passam por no mínimo 3 servidores totalmente aleatórios. Cada um desses servidores vai gerar um endereço de IP aleatório, que é o famoso roteamento cebola. Cada camada da cebola corresponde a um desses servidores. Esses servidores é o que a gente chama de nó. Então quando você está acessando algum site pelo Tor, o seu endereço de IP vai para um outro servidor completamente aleatório, como por exemplo Alemanha. Depois ele vai para outro servidor completamente aleatório, como por exemplo Áustria. E depois ele vai para outro servidor completamente aleatório, como por exemplo Colômbia. O seu IP ele passou por esses 3 servidores que geraram um IP completamente aleatório até chegar no seu, o que dificulta muito o rastreamento. E aqui a gente pode ter outra definição da Deep Web. Ela pode ser definida como todo sistema que fornece anonimato e descentralização. O objetivo desse vídeo era basicamente esse, falar um pouco sobre a história da Deep Web, como a Deep Web se formou. É interessante saber que ela, lá desde 1990, com a laboratório de pesquisa lá naval dos Estados Unidos, onde eles queriam fazer uma rede de comunicação interna entre eles, eles criaram o Tor. Lógico que hoje existem vários outros navegadores onde você pode estar acessando a Deep Web, mas essa foi um pouquinho da história, e também comentei um pouco sobre o endereço de IP, como que você fica anônimo, porque que na Surface é muito mais difícil de você ficar anônimo, né? Tem como.
E pretendo estar trazendo isso em outros vídeos, falando um pouco sobre, desmistificando alguns mitos a respeito da Deep Web e trazendo algumas formas que você pode ficar anônimo, mesmo na Surface, e muito mais anônimo na Deep Web. Existem sim níveis de anonimato, existem formas de você ficar mais anônimo, porque lógico que com toda a evolução tecnológica que está acontecendo, foram desenvolvidas algumas ferramentas para conseguir pegar o endereço de IP, mesmo utilizando Tor. Por mais que o Tor dificulte e muito, tem algumas ferramentas que te deixam cada vez mais anônimo, por isso os níveis de anonimato. Agora, o que não existe é níveis da Deep Web, ou camadas da Deep Web.